Bom, meus amigos, sejam bem-vindos ao programa Carlos Campos. Hoje eu estou aqui com o Dr. Rogério Targino, né? Isso. É um advogado que cuida muito da área empresarial. Mas ele, conversando com ele, a gente descobriu que ele trata de um outro assunto que eu achei muito pertinente, que nós temos que tratar no programa, né? Seja bem-vindo, Dr. Rogério Targino. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade. E para essa primeira entrevista, nós temos um tema, né? O que é direito de minerário? Direito minerário, o que é isso, doutor? Muito bom, Carlos. Novamente agradeço a oportunidade, né, de participar desse seu programa. Direito minerário é uma especialidade, é um ramo do direito muito pouco difundido, muito pouco conhecido, né? Assim como a atividade minerária é pouco falada no país. Verdade. O direito minerário ele busca tratar das questões da mineração. Então, desde uma concessão de lavra, desde um regime de lavra, da formatação de uma jazida, ela envolve o direito minerário. Para quem não conhece, no Brasil existe um código de mineração. Código de mineração no Brasil. Tal qual um código civil, um código de direito penal, existe também o código de mineração. Esse código é de 1967, não é algo novo, não é algo recente. 50 anos. Exatamente, 50 anos aí de código de mineração. Existem discussões para alterar esse código de mineração, né? Existem, como eu posso dizer, alguns marcos regulatórios que estão sendo tratados para mudar totalmente o código de mineração. Entendi. E esse código de mineração, ele foi criado com qual objetivo? Regulamentar a atividade minerária. Regulamentar toda a atividade de mineração no país. Entendi. Desde a atividade de mineração propriamente dita, como também a atividade processual da mineração. Porque existe um processo minerário, assim como existe um processo civil, também existe um processo minerário. Ele é no âmbito administrativo, mas existe. Nós vamos falar dele mais para frente. Hein? Correto. E ainda dentro dessa ideia de direito minerário, toda empresa que tem essa atividade, ela precisa de um advogado que cuide disso. Sim. Precisa de advogados especialistas nessa área. Na área. Exatamente. Existem muitos advogados, porque eu nunca ouvi falar nisso. Pouquíssimos advogados existem nesse segmento. Para você ter uma ideia, se nós somarmos todos os advogados de mineração do Brasil, nós contabilizamos aí 150, 200 advogados que se destacam nesse segmento. Que tem esse tipo de atividade. Exatamente. Meu, complicado, hein? Pouca gente, não é? Pouca gente. E é um ramo que para os estudantes de direito, é um ramo para o jovem advogado que vem se formando agora, que poderia prestar atenção nesse segmento. E o que é, na verdade, a mineração, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Porque a gente fala de mineração, na minha cabeça, né? Eu penso que mineração é procurar ouro, procurar diamante, procurar sei lá o quê. O que abrange essa mineração em si? Carlos, essa sua questão ela é bem pertinente. Na verdade, para todos nós, né, pessoas comuns e leigas, nós pouco vemos a mineração, a influência dela na nossa vida, né? Mas na verdade não. Para você ter uma ideia, o estado de São Paulo é o terceiro maior produtor. Terceiro maior produtor de minério Do Brasil. Claro que esse minério é voltado para a construção civil. Quando eu falo de minério, não é só ouro, diamante, eu estou falando de calcário, eu estou falando de brita, calcário que serve para a agricultura também. Correto. Então a atividade de mineração ela é muito ampla, muito vasta. Para você ter uma ideia, quando a gente estamos aqui agora na mesa, a gente pouco associa as questões à mineração. A gente esquece que essa mesa, por exemplo, é derivada 100% da mineração, que a tua caneca aqui é derivada de mineração, que o meu óculos, o teu óculos é derivado de mineração, e diversas questões. Quando você veio para cá, para esse escritório, você veio num asfalto que é 100% mineração. Entendi. Você veio no seu carro que é de 85% a 90% só mineração. Só mineração. E nós esquecemos, na mesa de jantar a gente olha ali, associa a pecuária, a agricultura, mas esquecemos
do que tem por trás daquilo. O nosso talher que vem da mineração, o nosso prato que vem da mineração, a nossa casa que vem da mineração. Para você ter uma ideia, existem estudos que para um quarto desse aqui, uma sala dessa que nós estamos conversando, existe pelo menos 35 toneladas de minério aqui. Nossa. Tudo é mineração. Então a gente vai fazer o puxadinho lá em casa e nós não associamos a mineração, mas naquele puxadinho ali vai existir pelo menos 35 toneladas de mineração ali. Então a mineração é a base para o desenvolvimento humano, né? A sustentação da vida. Desde os tempos mais remotos, se a gente levar isso para tempos passados, quando o Brasil foi colonizado, já existia, você vê a importância da mineração, já existiam regras para a mineração no país. Para a mineração no país. Exatamente. E já existiam regras tributárias em cima disso. Então a regra do quinto, e ela vem para taxar a mineração. 1/5 de tudo que fosse explorado de minério, nós deveríamos enviar para a coroa. Entendi. Então, você vê a importância. Naquela época já existia regra de mineração e já existia também regras tributárias em cima da mineração. Taxas em cima da mineração. Exatamente. Tamanha a importância da mineração para o desenvolvimento de um país, para o desenvolvimento humano. Não basta isso. Se a gente voltar ainda mais num período pré-histórico, aí, vamos dizer assim, se nós associarmos aquele homem das cavernas, né? Correto. A partir do momento que aquele homem ele aprendeu a fazer o fogo com 2 pedras. Certo. Então ele pegou um determinado tipo de pedra e juntou com outro determinado, entrou em atrito, colocou em atrito essas 2 pedras. A partir do momento que saiu uma faísca, ele já sabe que para eu fazer fogo novamente, eu preciso de ter aquela modalidade de pedra. Encontrar essa pedra em algum lugar. E a partir do momento que eu procuro essa pedra, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo mineração. Olha a importância da mineração no desenvolvimento humano, né? Verdade. Da humanidade. Outro exemplo aí que eu costumo falar é quando ele descobriu que ele podia moldar a pedra, né? Ele podia fazer um machadinho, objeto, uma faquinha. Enfim, exatamente. E aí então ele passa a procurar aquele tipo de pedra para ele moldar e fazer mais machadinhas. Correto. Isso que ele está fazendo já na época dos trogloditas, do homem da caverna, é justamente fazendo mineração. Sem a mineração a humanidade não evolui. Mas hoje nós estamos em época de tecnologia, nós estamos em épocas onde falamos de computadores. Todos os circuitos de computadores têm minérios e têm mineração. Nós estamos falando de ouro, nós estamos falando do lítio, que é da tela do computador ali, formatação da tela do computador. Tudo minério. Tudo isso é mineração. E nós esquecemos, nós não damos a atenção para o setor da mineração. Então, na verdade a gente não consegue fazer uma associação aos objetos do dia a dia, porque dá a impressão de que, como é algo industrializado, né? Quando você fala em mineração, é exatamente isso que vem à mente, na minha mente, eu acho que na mente da maioria das pessoas que estão vendo o programa. Fala em mineração, pensa o quê? Prata, ouro, ou sei lá, qualquer pedra preciosa aí que as pessoas exploram. Mas já que vamos falar de exploração, né, e nós estamos aqui para tratar de nenhuma questão do que tem acontecido aí, até em Minas Gerais, não é essa a ideia, para a empresa começar a explorar um local, ela tem que ter uma liberação de vários setores, né? Isso é o direito minerário que cuida? Sim, o direito minerário ele tem influência nesse processo também. Para regulamentar a empresa. Como é que funciona? A empresa precisa fazer um requerimento de pesquisa. Correto. Depois desse requerimento de pesquisa, vira um requerimento de lavra. Se for aprovado, vai ser aprovado um período de pesquisa de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Pesquisas para saber se aquele corpo de minério tem potencial. E depois isso vira aí uma concessão de lavra, né? Virando uma concessão de lavra, a empresa começa a fazer a extração. Mas observe, essa extração não vai chegar, vou fazer um requerimento de pesquisa, vou ver se essa área tem potencial ou não, e depois eu faço a lavra. Não. Existe uma questão muito grande por trás de tudo isso, que a empresa tem uma responsabilidade direta, tem compromissos com o governo para poder fazer essa lavra. Certo. Então, quando uma atividade de mineração séria ela é feita, antes mesmo de iniciar o processo de extração desse minério, já existe todo um trabalho no sentido do que vai acontecer quando exaurir essas jazidas. Correto. Então,
olha, nós vamos explorar essa atividade minerária por 50 anos. Correto. Após esses 50 anos, eu já sei o que vai acontecer ali. O que eu vou ter que fazer ali naquela área. Vai virar um reflorestamento, vai virar um parque, nós vamos transformar num condomínio. Entendi. Enfim, já existe um plano de recuperação ambiental para quando terminar esta exploração. Ao entrar com a exploração, ele já determina o que vai ser feito lá no futuro. O que vai acontecer no final. Correto. Inclusive nas questões ambientais, principalmente nas questões ambientais. Então, porque a mídia, né? A mídia, quando trata desse assunto, né? Inclusive teve um acidente aí. A mídia, ela sempre, ela apresenta a situação de uma forma assim, enquanto que a empresa que trabalha com esse tipo de atividade, o cara só está interessado em dinheiro, né? Vamos destruir tudo que tem aqui e eu não vou dar uma contrapartida de forma alguma para a sociedade, para o meio ambiente, né? Que existe tanta discussão ambiental aí. E, então isso já é determinado anterior à exploração. Antes de começar a atividade de lavra, que é a exploração. E essa questão de área que vai ser explorada, né? Eu lembro que numa conversa particular o senhor falou para mim sobre o tamanho dessa área de exploração e o tamanho do impacto ambiental que isso pode causar, né? Sim. Como isso é determinado? Na verdade, na atividade minerária, o que acontece? Nós temos no nosso plano de exploração mesmo da lavra uma área determinada. Então, nós vamos explorar uma lavra e até porque o próprio corpo do minério, ele não é tão expansivo, não atinge, vamos dizer que vai atingir... O local lá que tem o produto não é tão gigantesco assim, né? Ele é concentrado. Não é uma montanha de um pico do Everest lá. Não é desta forma. Certo. Ele é concentrado, então vai ser feita uma exploração mineral aqui, vai sofrer um impacto numa área de 1 hectare ou menos até, entendeu? 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, né? 10 mil metros. Exato, ou até menos que isso. Você vai fazer uma atividade concentrada. Vai realmente fazer o decapeamento dessa área, vai tirar toda aquela vegetação O que é decapeamento? Lembra das aulas nossas de geografia que aconteciam lá atrás, quando nós éramos na 8ª, 7ª série? Certo. Nós lembramos das camadas da Terra. Correto. Lembra disso? Lembro. Até chegar ao magma, né? Então, nós temos aqui a crosta, daí nós vamos tendo as camadinhas. Pensa dessa forma quando a gente fala de minério também. Certo. Então tem a primeira camada que é só terra que tem ali. Certo. Depois a segunda camada já tem uma camada de minério. Qualquer tipo de minério, vamos dizer assim. Quando ele não está aflorando, quando ele não está na superfície. Depois tem outras camadas que podem ter outros tipos de minério embaixo disso. Isso são corpos de minério, eles não quer dizer que é 100% nessa mesma formação. Correto. Tá? Senão nós teríamos 100% de ouro na Terra toda. Qualquer um cavasse um buraco e encontraria ouro. Seria. Né? O decapeamento é justamente nós tirarmos essa camada de terra que tem aqui em cima, nesse espaço pontual onde nós faremos a mineração, né? E nós reservamos ele num canto aqui, essa camada de terra. Chegamos na área de minério, efetivamente dito, começa a ser feita a lavra então. Depois, lógico, num plano de recuperação nós temos que devolver essa mesma terra que você tirou, Exato. que seria a terra... E recompõe a vegetação ali. Entendi. Quando nós falamos de empresas de mineração sérias e responsáveis... aqui, lembrando, né, a você que está assistindo, nós estamos falando aqui de gente séria, né, de empresa que tem regulamento, que respeita as leis, né, por isso precisa de um advogado, tá? Não estamos falando aqui de quem vai lá e começa a escavar à toa, destrói todo o meio ambiente, não se preocupa com nada. Estamos falando de gente séria que vai ter aí até respeitar, né, todas as leis que existem no Brasil, inclusive a lei aí ambiental. Exatamente. Quando nós falamos dessas empresas que são responsáveis, e graças a Deus são a maioria no país, tá? Que bom. Nós não podemos nivelar a atividade minerária por baixo. Certo. Porque ser uma atividade fundamental para o desenvolvimento do país, nós temos ótimas empresas de mineração no país, são empresas sérias, responsáveis e compromissadas com todos os aspectos do meio ambiente, que é um dos aspectos que tem que se olhar, mas nós estamos falando com questões sociais, nós estamos falando de empresas que sozinhas sustentam toda a atividade financeira de cidades inteiras, né? Isso são empresas de mineração. Não estamos falando aqui de garimpeiros, não estamos falando aqui de mineração ilegal, enfim, nada disso. Correto. Vamos tomar por base que sim,
Os empresários de mineração no país, nós temos um cenário muito positivo e eles procuram estar dentro da legalidade. Eles procuram fazer as coisas de acordo com as regras do Código de Mineração e sendo sustentáveis ambientalmente, socialmente, trazendo progresso aí para a cidade que eles trabalham. Porque a empresa, quando começa a explorar o ambiente, né, ela vai precisar de mão de obra lá. Sim. E aí ela vai buscar onde? Vem da própria cidade. Da própria cidade, mais próxima no caso, né? Exatamente. Já chegou ao ponto de criar-se uma cidade, começou um trabalho de mineração num lugar ermo qualquer e por conta da falta de mão de obra foi obrigado a se criar uma cidade para o pessoal que trabalha na empresa. Já aconteceu isso? Isso acontece e é corriqueiro. É comum isso. Criar-se povoados, desses povoados viram uns bairros maiores, cidades e se desenvolvem. Todos vivendo dessa atividade mineral. Da atividade minerária. Entendi. Exatamente. É uma atividade fundamental para a economia, tanto daquele povoado quanto do Brasil todo, na verdade, né? Entendi. É um assunto bem legal, né? Eu acho que a gente precisa trazer luz sobre esse assunto, até porque tem questões aí acontecendo aí com acidente e tal, que isso demonstra que a empresa não estamos defendendo ninguém aqui, nós estamos falando de direito minerário, mas se a empresa é uma empresa séria, né? Como o senhor disse, tem muitas no Brasil, ela não tinha plano nenhum de causar transtorno a ninguém, muito menos aconteceu o acidente que, né? Sim. Infelizmente. Doutor Rogério, existe uma comissão de direito minerário, né? Na OAB, a qual o senhor foi o fundador e hoje é o vice-presidente. Qual o objetivo da comissão de direito minerário da OAB? Muito bem. Vamos lá. Essa comissão de direito minerário ela existe desde 2009. 2009. Okay? Houve uma ideia de se criar essa comissão porque eu sentia um desconforto vendo que a Ordem dos Advogados do Brasil estava alheia a essas questões. Estava alheia a uma questão que é fundamental para o desenvolvimento do país. E nós não tínhamos nada que tratasse dessas questões na Ordem. E em 2008, 2009, foi um período da crise do Banco Lehman Brothers, a crise americana, que foi tratada com negligência aqui no nosso país, né? Nós entendemos que estava tudo muito bem e era uma marolinha, né? Você deve lembrar desse episódio. E daí o setor da mineração começou a ficar num cenário delicado aqui no país. Ele foi 100% atingido por essa crise. Só que, olha, observe bem o contrassenso. A base de sustentação para a economia do país estava num momento de crise, o setor estava sofrendo uma crise muito grande, investidores tirando o pé do Brasil e o nosso governo falando que nós estávamos muito bem e aquilo ali era só uma marola que não ia atingir o país. E atingiu. Nós vimos várias empresas de mineração tendo problemas aqui no país. E me incomodava a Ordem não ter uma atuação em cima disso, não ter uma atividade voltada para a área da mineração. E quando eu falei com o Dr. Laerto Soares, que hoje está presidente da comissão, e aí nós tivemos a ideia de criar essa comissão. Aí desenvolvemos, e o objetivo desta comissão é justamente fomentar, primeiro, estudantes de direito, trazer esse ramo do direito para jovens advogados. Até desconhecido para a maioria, né? Exatamente. Tem gente que chega a dizer que não sabe nem que isso existe. É novo. E na verdade não. Nós estamos falando de um direito minerário que só o Código de Mineração é de 1967. Correto. Então, perdoe. Primeiro objetivo nosso era esse. Nós precisamos difundir o direito minerário. Nós precisamos difundir para os advogados, falar o que é direito minerário, trazer conhecimento do Código de Mineração, falar do processo que tem no Código de Mineração. É um processo lindo, um processo administrativo. Vou tomar liberdade aqui para falar um pouco dele. Num parênteses, depois eu retomo aqui para os objetivos. Primeira instância do processo administrativo de mineração, você dá entrada no DNPM. A segunda instância já vai para o Ministério de Minas e Energia. A terceira instância do processo minerário, se for negado em primeira e segunda, quem assina esse documento, ou quem defere ou indefere, é o presidente do Brasil. Nossa! É um processo muito sério, é um processo bonito de ver.
E quem dá a palavra final lá em terceira instância é a presidência do Brasil. Então nós teremos aí processos minerais assinados pelo Lula, pelo Temer, pela Dilma, pelo Fernando Henrique, que é quem dá a palavra final. Isso na esfera administrativa. Se não houver acordo antes, né? Se não houver uma solução antes disso, né? Não vamos dizer de acordo, porque não há possibilidade de acordos nesse tipo de processo administrativo de mineração. Ou sai a decisão deferindo ou indeferindo. Só que é um processo célere, dada a importância do setor e da atividade, né? Então, você tem uma ideia, ele vai chegar na presidência do Brasil. O presidente assina e defere ou indefere um processo de mineração. Entendi. Muito bem, voltando para os objetivos da comissão. Os advogados precisavam conhecer isso. Correto. Eles precisam ter essa informação, eles precisam saber o que é isso, como é que funciona isso. Então, um dos objetivos era difundir o direito minerário. Outro objetivo era fazer uma revisão do marco regulatório da mineração, que surgiu ali em 2009, depois o governo parou de discutir o marco regulatório, estancou, não se discutiu mais mineração. De 2009 até 2018, 2016, 2017, início desse ano, o setor de mineração amargou sérios prejuízos. A atividade minerária estava parada. Agora, este ano, começou a dar uma movimentada no setor. Porque agora eles começaram a trabalhar um pouco de novo, porque até então estava tudo travado por conta do marco regulatório. Uma pergunta em relação a essa questão de direito minerário. Eu sei que no direito existe lá a pessoa especializada em direito civil, direito penal, direito tal. Existe já um curso de especialização ou preparação para o estudante ou o advogado que queira ingressar nesse ramo do direito? Existem cursos que são esparsos. Não existe assim uma pós-graduação precisa em direito minerário. Correto. A PUC lançou alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se deu sequência. A Universidade de São Paulo lançou um curso de extensão em direito minerário. Também não sei se teve sequência. Isso já tem algum tempo. Eu não acompanhei. Mas o objetivo, voltando para os objetivos, o objetivo da comissão era criar um curso de direito minerário pela Escola Superior de Advocacia. Correto. E ainda na verdade, nós temos essa intenção de criar. É que nós desfocamos, por enquanto, temporariamente, esse objetivo para focar em outro objetivo, que é lançarmos um código de mineração anotado pelos membros e comentado pelos membros da comissão. Muito bom. Então, nós já estamos trabalhando nisso. Acredito que até meados de junho, julho do ano que vem, nós já teremos concluído esse código de mineração comentado e anotado. E aí vai ser publicado, vai ser veiculado, e é uma informação mais precisa, porque hoje nós não temos. E hoje aí vamos falar com advogados ou estudantes aí em trâmite de se formar em direito, se ele quiser maiores informações, ele pode procurar a comissão e se inteirar com algumas questões. Pode procurar a comissão tem como apoiar, orientar e trazer aí ele para se integrar nesse ambiente aí minerário. Sim, não tenha dúvida. Para você ter uma ideia, hoje a comissão tem feito reuniões constantes com o secretário de mineração do Estado de São Paulo. Existe uma secretaria de mineração no Estado de São Paulo que foi criada para fomentar a atividade minerária, para poder dar um apoio para a atividade minerária aqui no Estado de São Paulo. E hoje nós vemos conversando bastante com eles no intuito de até ajudá-los a compor aquela secretaria, montar planos, projetos, e no que ela puder, ela vai contribuir para isso. O advogado pode entrar em contato com a comissão, existe um e-mail, entra lá no site da Ordem, Comissões, vai na Comissão Especial de Estudos do Direito da Mineração e tem como entrar em contato conosco. Depois o senhor me passa o e-mail ou eu deixo o seu de contato e o pessoal entra em contato com o senhor. Pode ser. E a sua equipe aí vai e orienta eles como fazer nesse sentido. Nós estudamos, dentro do possível vamos esclarecer, sim. Bom, essa questão de direito minerário, eu vou querer participar desse lançamento aí, desse texto, que eu acho que é bem interessante, é um assunto muito, para mim é novo, né? Para o senhor mas eu nem sabia que isso existia. Eu nem sabia disso. Claro, não sou advogado, não tenho noção mesmo. Eu sou um leigo, né? Bom, fica aí então
concluímos aí o que é o direito minerário. É claro que é uma introdução, deve ter muito assunto sobre isso, né? O Dr. Rogério tem muito conhecimento nessa área e quem sabe num outro momento a gente trate novamente desse assunto. Você que quiser saber mais sobre direito minerário, entra aí manda um e-mail para o programa e a gente, se for o caso, manda questões e nós vamos estar tratando desse assunto muito em breve. Perfeito. Você me retransmite, a gente reúne a comissão e respondemos o pessoal. É isso aí. Bom, meus amigos, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, participa aí com perguntas, divulga o nosso programa aí com seus amigos. E eu quero agradecer ao Dr. Rogério. Muito obrigado, Carlos. Foi muito boa a entrevista. E numa outra oportunidade nós vamos falar de outros assuntos, né? Com Bacana. certeza. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu estou bastante lisonjeado com a possibilidade de falar um pouco de direito minerário, que é uma paixão minha mesmo. Muito bom. E eu vou perceber o jeito que o senhor fala, assim, é gostoso e tal. Não, é uma área que precisa ser difundida e conhecida realmente por todos os colegas advogados. Eu agradeço e fica com Deus aí. Obrigado, doutor. Um abraço. Tchau, tchau.